E aí, pessoal, vamos para a nossa aula de número 13, nossa atividade 13, com a nossa aula explicativa de sempre, né? Você já sabe, eu nem preciso mais avisar, né? Lá vai. Hoje a gente vai começar a fazer divisões maiores, vamos dividir números maiores, vamos introduzir a ideia de resto, que eu sei que você já conhece, né? Nada do que a gente está vendo é novidade para você, porém a gente vai exercitar de novo, trazer de novo para a nossa cabeça a forma de fazer a coisa, a forma de dividir. Então, preste atenção que hoje a gente vai rever isso, esse conceito da divisão de números maiores. Como fazer, como montar a conta, tudo direitinho, beleza? Então vamos lá, tela cheia, sem demorar muito. E eu vou fazer aqui aquilo que eu sempre faço, né? Vou mostrar uma divisão aqui, 14 dividido por 2, certo? Eu vou explicar aqui o que é uma divisão exata e uma divisão inexata. Então vamos lá, 14 dividido por 2, não preciso nem fazer muita coisa. Vou pegar aqui uma dessas bolinhas. Ah, lá vou eu de novo, eu esqueci de colocar esses dois negócios lá para trás para a gente poder ver melhor. Então tá, ok. Uma das bolinhas vem para cá, a outra vem para outra caixinha. Depois você vai distribuindo igualmente essas bolinhas nas caixinhas, não é isso? E ó, 14 dividido por 2. Vamos dividir aqui. Você já sabe quanto dá 14 dividido por 2, né? Então, mas eu vou colocar aqui organizado de tal modo que fique tudo ok. Então, ok, uma para cá, mais uma para cá e finalmente uma para cá e uma para cá. Pronto, beleza, olha só que legal. Então, a gente tem exatamente o que? Nós temos que 14 dividido por 2, 14 dividido por 2 dá 7. Veja que tem 7 bolinhas nessa caixinha, tem 7 bolinhas nessa caixinha. Isso é o que nós chamamos de divisão exata. A divisão exata é aquela divisão em que não há sobras. Não há sobras. Não sobrou nenhuma bolinha de fora, nenhuma bolinha. Então isso é uma divisão exata, tá? Quando existe uma divisão exata, aí a gente pode dizer que o 7 ele é divisor de 14. O 2 é divisor de 14. O 14 é múltiplo de 2 e também é múltiplo de 7. Então, a gente só pode falar em múltiplos e divisores, essas palavras que a gente viu na aula passada, né? Múltiplos e divisores, a gente só pode dizer que um número é múltiplo do outro, que um número é divisor do outro, se a divisão foi exata, ou seja, se não houve sobras. Tá certo? Então, 14 dividido por 2 igual a 7. Vamos fazer uma outra divisão, uma divisão inexata agora. Então, novamente, 15 dividido por 2, ó. Eu vou pegar de novo, faltou esse detalhe aqui, né? Eu esqueço de colocar essas caixinhas para trás, né? Então vamos lá, para a gente poder puxar aqui, ó. Uma bolinha vem para cá, a outra veio para cá, a outra bolinha, eu acho que a outra bolinha veio para cá, a outra bolinha veio para cá. Vamos dividir aqui, né? Ok, mais uma para cá. Quando você divide de um em um assim, aí você tem certeza que fez a divisão correta, né? Então, uma para cá, uma para cá, uma para lá. Eu acho que eu fiz besteira aqui. É uma para lá, uma para lá, uma para cá e uma para cá. Pronto. Aí o que aconteceu? Sobrou uma. Sobrou uma que não dá para dividir entre as duas caixinhas. Então você sabe que isso aqui, essa que sobrou, a gente chama de resto. Resto ou sobra. Então veja só, 15 dividido por 2 dá 7 com uma sobra, certo? Não é uma divisão exata. Se tem sobra, a gente chama de divisão não exata ou divisão inexata. A divisão inexata é uma divisão em que há sobras, ou resto, se você preferir, que foi esse cara aqui que não pôde ser dividido com ninguém. Então, se existe sobra, se existe resto, isso é uma divisão inexata.
E é por isso que eu posso dizer que 15 não é múltiplo de 7. 15 não é múltiplo de 7. E 15 também não é múltiplo de 2. Porque a divisão não foi exata, tá? Então, se a divisão ela é inexata, a gente não pode falar que tem múltiplo nem divisor. Não é. 15 não é múltiplo de 7, porque houve sobras, certo? Vamos lá, vamos ver mais uma vez isso. Se eu dividir 24 por 6 ou dividir 24 por 4. Aqui eu tenho 24 bolinhas. Se eu divido por 6, então eu vou dividir por essa coluna. Essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, né? Dividir por 2 aqui, dividir por 3, 4, tá aqui, 5 e finalmente 6. Ok, então aqui eu dividi em 6 colunas, até a gente já tinha essas 6 colunas, já estava organizado aqui em 6 colunas, o que significa que deu 4 para cada um, 4 em cada coluna. Então 24 dividido por 6 dá 4. Divisão exata, não teve sobra, certo? Lembre-se, quando você consegue desenhar um retângulo, quando você consegue desenhar perfeitamente um retângulo, é porque a divisão está exata. Por exemplo, aqui você está colocando 4 fileiras. Aqui você está colocando 6 fileiras. Então, 24 dividido por 6 dá 4 exatamente. 24 dividido por 4 dá 6 exatamente. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ok, fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. Tá? Então, 24 dividido por 6 dá 4, 24 dividido por 4 dá 6. Quando você consegue desenhar um retângulo perfeito, isso é uma divisão exata. Veja aqui agora. Agora eu tenho 27, eu não tenho mais 24. Isso aqui não é um retângulo perfeito. Eu consigo separar o que parece ser um retângulo perfeito, ou seja, uma divisão 4 fileiras por 6 fileiras, e o que está de fora, que não conseguiu ser organizado, é o que a gente chama de resto. Tá vendo? O resto. Então, sim, 27 dividido por 6, 27 dividido por 6 pessoas, aqui eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho uma segunda pessoa, uma segunda fileira, aqui eu tenho uma terceira fileira, aqui eu tenho uma quarta fileira, aqui eu tenho uma quinta fileira, e aqui eu tenho uma sexta e última fileira, pronto. Então, 1, 2, 3, 4 para essa fileira, 1, 2, 3, 4 para essa fileira, e aí vai 1, 2, 3, 4 para essa fileira. Então, 27 dividido por 6 dá 4, mas sobram 3 aqui, ó. Sobra um resto de 3. E se você for dividir 27 por 6, né? 27 por 6 dá 4, com o resto 3. Se você dividir 27 por 4, as fileiras são essas, ó. Essa aqui e esta aqui de cima. São 4 fileiras, portanto, ó, se você dividir por 4, você tem 6. Cada fileira fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ainda continuam sobrando 3 que não podem ser divididos nem entre 4 fileiras, nem entre 6 fileiras. O resto continua sendo 3. Tá certo? Então isso continua sendo uma divisão inexata. Você sabe que tem resto. Você sabe que tem resto quando você não consegue organizar um retângulo. Quando você não consegue organizar isso em fileiras iguais, de modo que fique um retângulo. Esse retângulo é a divisão exata. Então, esse retângulo é a divisão exata. Que no caso aqui significa 24 bolinhas. São 24.
Só que eu quero dividir 27. Eu quero dividir exatamente 27 entre 6 e 4. O que vai sobrar é justamente o que tem a mais do que o 24. 25, 26, 27. Ou seja, os 3 a mais vão sobrar. O que estiver fora do retângulo fica de sobra, fica de resto. Ok? Então, tá aqui. 48 dividido por 2. Eu vou fazer com vocês o cálculo, né? Como é que a gente faz uma divisão de um número grande? Você vai colocar o número que está sendo dividido do lado de fora. 48. Dividido por 2. Você vai fazer essa organização assim, certo? O número que está do lado de fora é o chamado dividendo. O número que está sendo dividido, dividendo. O número que fica dentro desse gancho, dentro desse quadro, é o divisor. Certo? Dividendo e divisor. Então, 48 é o dividendo, 2 é o divisor. Se acontecer da divisão ser exata, a gente vai chegar lá. Como é que a gente faz uma divisão? Lembra, primeiro a gente pergunta se esse primeiro número é maior do que o divisor. É maior do que o divisor? É. Maior ou igual? É. Então, ok. Você vai dividir o 4 pelo 2. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer, é saber se este primeiro número é igual ou maior ao divisor. Se for, então a gente vai trabalhar só com ele. 4 dividido por 2. Então, o primeiro passo, 4 dividido por 2. Bom, 4 dividido por 2 você já sabe, né? 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, você vai escrever ele aqui, ó. 4 dividido por 2 é igual a 2. Certo. Para confirmar, atenção para isso, para confirmar, nós vamos fazer a segunda etapa. A segunda etapa é multiplicar 2 por 2, só para confirmar a divisão. Então, 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Você vai colocar o resultado dessa segunda etapa embaixo do número, para saber se tem resto ou não. Ok? Então, primeira etapa, dividir o número 4, você conseguiu, tá aí marcado em rosa, dividir o número 4. Se você não lembrar das etapas, volta o vídeo devagarinho e aí você vai ver a primeira etapa de novo, certo? Só que você agora vai subtrair. 4 menos 4 igual a 0. Ok, beleza. Terminamos a nossa divisão? Não. Nós temos que fazer agora a terceira etapa. A terceira etapa é analisar se tem mais número aqui. Se tem mais número, ele tem que cair para ser colocado logo aqui em seguida. Essa é a nossa terceira etapa. E depois você repete tudo de novo. Você repete a primeira etapa, só que agora com 8, tá certo? Então, olha o que eu vou fazer. Vou repetir a terceira etapa, a primeira etapa. 8. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, lá vou eu. 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Certo? Então, 8 dividido por 2, eu vou botar o 4 aqui, ó. Pronto. E agora eu repito a segunda etapa, que é o quê? Que é multiplicar o 4 vezes o 2 para ter certeza que o cálculo está certo. 4 vezes 2 igual a 8. Coloco o 8 aqui embaixo e subtraio para saber se sobra alguma coisa. 8 menos 8, 0. Aí vem a pergunta, preciso baixar mais algum número? Tem algum número para baixar aqui, depois do 8? Não, não tem nenhum número para cair. Se não tem mais nenhum número para cair, a divisão acabou. Quando é que a divisão acaba? A divisão acaba quando não há mais números para cair. Pronto, só isso. Não há mais números para cair. E aqui, como não há mais números para cair, esse último resto aqui é o resto da divisão. O resto da divisão sendo 0, isso significa que é uma divisão exata.
uma divisão exata. Tá? Então, eu posso afirmar garantido que 48 dividido por 2 dá 24. Certo? Então, se eu tiver 48 bombons para dividir para 2 pessoas, cada pessoa recebe 24 bombons. É isso que é a divisão, se monta a divisão desse jeito. Vamos fazer as outras? Vamos fazer as outras, que aí a gente vai exercitar uma a uma. 388 dividido por 2. Ó, eu vou fazer os números bem separados. 388 dividido por 2. Primeira etapa. 3. O número 3 é maior do que o 2? É, então eu já posso brincar. Certo? Então, 3 dividido por 2. Ora, qual é o número? 3 dividido por 2 não dá um número exato, não dá. Mas qual é o número mais perto do 3 que seja anterior a ele? Não pode ser maior do que o 3. Na tabuada do 2, nós temos 2 vezes 1, nós temos 2 vezes 2, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, veja só, o 4 já não serve mais para mim. Porque o 4 é maior do que o 3. 4 é maior do que o 3. Eu preciso de alguém que esteja na tabuada do 2, mas que seja menor do que o 3 ou igual a ele. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1. Por quê? Porque quando eu multiplicar 1 por 2... 1 vezes 2 vai dar 2. Certo? Então, primeira etapa, qual foi a primeira etapa? Primeira etapa, dividir o 3 pelo 2. A segunda etapa foi multiplicar o 1 pelo 2 para conseguir esse menos 2 aqui, para subtrair, para ver se tem algum resto. Tem resto? Tem. 3 menos 2, resto é 1. Ok. Acabou a divisão? Não, não acabou a divisão. Precisamos fazer o 4 cair, o 8 cair. Então ficou 8 aqui. Ó. Pronto, 8. Aí agora vem a pergunta. Esse 18 dividido por 2. Então agora a gente tem que fazer 18, que a gente tinha feito 3 dividido por 2. 3 dividido por 2, o número mais próximo na tabuada do 2 é o 1. Certo? Agora, 18 dividido por 2. 18 dividido por 2. Isso é muito fácil. 2 vezes 9 é igual a 18. Então, 18 dividido por 2 dá 9. Na tabuada, lembra da tabuada? 18 dividido por 2. Pronto, 18 dividido por 2 dá 9. Ó. Aí eu coloco esse número aqui. Repito o procedimento. 9 vezes 2. 9 vezes 2. Bom, 9 vezes 2 dá 18. É para saber se tem resto aqui ou não. 18 menos 18 dá 0. Ok. Terminou a divisão? Não, porque ainda tem número para cair. Então esse 8 vai ter que cair para cá. Ok. 8 dividido por 2. Bom, você sabe que 2 vezes 4 dá 8. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Certo? 8 dividido por 2, de novo, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, né? Vamos multiplicar de novo. 4 vezes 2 vai ficar 8. 8 menos 8 dá 0. Tem alguém para cair? Não, não tem ninguém para cair mais. Se não tem ninguém para cair, a divisão terminou. E o resto da divisão foi 0. Então, isso é uma divisão exata. 388 dividido por 2 dá 194. A resposta está aqui, 194. Isso aqui é uma divisão exata. Porque o resto foi 0. Próxima, vamos para a próxima, rapidinho. 462 dividido por 3. 462 dividido por 3. Tá? Lá vai. 4 pode ser dividido por 3? Pode. Então dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Pronto. 4 menos 3 dá 1. Derruba o 6 para vir para cá. 16 dividido por 3. 16 dividido por 3 dá 5.
Por que dá 5? Porque 5 vezes 3 dá 15. É o mais próximo que a gente consegue chegar do 16. Se você fizer o 6 vezes 3, você já atinge 18, que já é maior do que 16. Lembra, as professoras sempre perguntam, né? Quantas vezes, quantos 3 cabem em 16? Quantos 3 cabem em 16? É isso que os professores perguntam. Bom, o 3, na tabuada do 3, é o 5. 5 vezes 3 dá 15, é o mais próximo para 16. Então, 5 vezes 3 dá 15. 16 menos 15 dá 1. Ok, acabou a divisão? Não, ainda não acabou a divisão. O 2 precisa cair. O 2 precisa cair para juntar-se a esse resto aqui. Lembre-se que o número só cai para se juntar o resto da divisão anterior. Então, 12. 12 dividido por 3. Você já sabe que 3 vezes 4 é 12. Então, o número certo tem que estar aqui é 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12 dá 0. Divisão exata. Tem mais alguém para cair? Não. Então, se não tem mais ninguém para cair, 154. Se eu tiver 462 coisas e precisar dividir por 3, isso dá 154 e não sobra nada. Divisão exata. Certo? Vamos lá, 72 dividido por 3. Facilzinha, a gente já está fazendo maiores, né? Então, 72 dividido por 3. 7 dividido por 3, quantas vezes cabe 3 no 7? 2 vezes. Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. Pronto. 7 menos 6, resto 1. Terminou a divisão? Não, vai ter que derrubar o 2. Derruba o 2, vai ficar 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Tem mais alguém para derrubar? Não, não tem. Então, significa que 72 dividido por 3 dá 24. A divisão é exata. Próxima. 92 dividido por 5. Bora lá. 92. 92 dividido por 5. Ok? Ali, lá vai. 9 é maior do que 5. Ok, o 9 é maior do que 5. Então eu posso dividir só o 9 por 5. Mas qual é o número que deveria estar aqui? Quantos grupos de 5 cabem em 9? Quantos 5 cabem em 9? Bom, 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 10 já é maior do que 9, então isso aqui não me interessa. Só cabe um grupo de 5 inteiro no 9, então eu vou botar aqui 1. Lembra-se, esse número na tabuada do 5, porque o 5 está aqui, é o número que me importa. 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2 já é 10, já é maior do que 9. Então, 1 vezes 5. Quanto é 1 vezes 5? 1 vezes 5 é igual a 5. Beleza. Certo? 9 menos 5. Poxa, 9 menos 5 dá 4. O resto dessa divisão foi 4. Terminou a divisão? Não, eu preciso descer o 2. Aí cai o 2. Agora é 42 dividido por 5. 42 dividido por 5. Bom, se você lembrar bem, nós temos 5 vezes 7 igual a 35. 5 vezes 8 igual a 40. 5 vezes 9 igual a 45. Opa, esse número já é maior do que 42, então não me interessa. Não cabem 9 grupos de 5 em 42, só cabem 8. Então, vou botar aqui 8. 8 vezes 5. 8 vezes 5 dá 40. 42 menos 40 igual a 2.
certo? Tem mais alguém para derrubar? Não, não tem. Então, é uma divisão inexata. 92 dividido por 5 dá 18 e ainda tem mais 2 de sobra. Ou seja, resto, a sobra ou o resto é isso aqui. É uma divisão inexata. Uma divisão que não é exata, tá? Vamos lá, próxima. 535 dividido por 3. 535 dividido por 3. Ó, um detalhe aqui que eu vou aparecer rapidinho para você é o seguinte. Se você já sabe como fazer, e eu sei que você sabe como fazer, dá pausa. Tenta fazer aí no caderno todas essas da aula explicativa. E adianta o vídeo só para ver o resultado, se você acertou. Se você está sentindo repetitivo, está sentindo que não tem muito saco para ver isso, eu vou explicar detalhadamente, porque muita gente não lembra. Mas se você lembra e quer tentar fazer, na hora que aparecer na sua tela, dá pausa e tenta fazer. E depois só acelera o vídeo para ver se acertou, ok? Mas daqui a pouco tem mais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ainda tem a tarefa, né? A atividade mesmo. Mas vamos lá. Então, bora. 5. 5 pode ser dividido por 3? Pode. Fica 1. 1 vezes 3 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Ok. Vou dividir o 2 pelo 3? Não, eu tenho que derrubar. Quando chega no resto, a gente tem que derrubar o próximo número. Derrubo o próximo número, 23. 23 dividido por 3 dá 7. Por quê? Porque 7 vezes 3 é igual a 21. E 8 vezes 3 é igual a 24. Como eu estou procurando o número 23, eu não posso passar de 23. Portanto, isso aqui não me interessa, porque dá 24. Então, existem 7 grupos de 3 que podem caber no 21. 7 vezes 3, 21. Ok. 23 menos 21 dá 2. Terminou? Não, nós temos que derrubar o 5 aqui para ele acompanhar. 25 dividido por 3. Aí, isso aqui já me importa, né? Esse que eu risquei agora já me importa. 8 vezes 3 igual a 24. Por quê? Porque 9 vezes 3 já passa de 25, é 27. Então, esse não me interessa agora. 25 dividido por 3. 25 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. 25 menos 24, resta 1. Tem mais alguém para baixar, para cair? Não, tem não. Então, 535 dividido por 3 dá 178 para cada e ainda sobra 1. Pronto. É uma divisão inexata também. Faltam só duas para a gente terminar. 146 dividido por 5. Tenta fazer aí. Eu sei que você vai conseguir. 146 dividido por 5. Certo? Agora, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte. Preste bem atenção. O número 1 não consegue ser dividido pelo número 5. Então, eu não posso começar só pelo 1. Eu não consigo dividir 1, por quê? Porque o 1 é menor do que 5. Como o 1 é menor do que 5, eu não consigo dividir só o 1. Então, eu tenho que levar em consideração os dois primeiros números. Ó. Eu vou levar em consideração o 14. Agora vai. Pronto. 14 pode ser dividido por 5? Pode. Vamos lá. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. 5 vezes 3 é igual a 15. Opa, 15 passou de 14. 15 passou de 14, então o que me importa é isso aqui, 2. Porque são dois grupos de 5 cabendo dentro de 14. Então eu vou botar 2 aqui. 14 dividido por 5, o número mais próximo que chega a 14 é 2 vezes 5. Então 2 vezes 5 é igual a 10. Ok? 14 menos 10
O resto você já sabe, é exatamente o que a gente tem feito. 14 menos 10, 4. Desce o 6. Olha que maravilha, desce o 6. Agora é 46 dividido por 5. 46 dividido por 5, se você lembrar bem, 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 10 dá 50. Opa, então o número que eu quero é esse cara aqui. 5 vezes 9 dá 45. Então, é mais próximo de 46, vou botar aqui, ó, 9. 9 vezes 5, 45. 46 menos 45 igual a 1. Então, 146 coisas dividido por 5 pessoas vai dar 29 para cada pessoa e vai sobrar 1. Pronto. Também é uma divisão inexata. E para terminar, já que a gente está adiantando bastante, né? 234 dividido por 4. Vamos fazer mais rápido essa, né? 234 dividido por 4. O 2 não pode ser dividido por 4 sozinho, porque o 2 é menor. Então eu vou ter que juntar e fazer a divisão com os dois primeiros. 23. 23 dividido por 4 dá 5. Por quê? Porque 5 vezes 4 dá 20. É o número mais próximo, é o múltiplo de 4 mais próximo do 23, sem passar. 23 menos 20 dá 3, certo? Desce o número 4 para cá. Agora, 34 dividido por 4. 34 dividido por 4 dá 8. Por quê? Porque 8 vezes 4 dá 32. 9 vezes 4 já daria 36. Então, não vou botar 9 aqui, vou botar 8 aqui. 8 vezes 4, 32. 34 menos 32 dá 2. Tem alguém para derrubar mais? Não, não tem mais ninguém para derrubar. Isso significa que 234 dividido por 4 pessoas vai fazer com que cada um ganhe 58. E ainda vão sobrar 2 de resto. Ok? É uma divisão inexata. Ok? Com isso, a gente finaliza a nossa aula sobre divisão de números maiores. Demorou muito, por quê? Porque essa é uma das partes que as pessoas têm mais dificuldade e eu resolvi explicar de forma detalhada cada um dos pedaços, ok? Para você, quando for enfrentar, volta o vídeo. Volta o vídeo, não entendi aquela parte, volta o vídeo até você entender. Gente, meu aluno, minha aluna, é você que tem que dizer se entendeu ou não. É você que tem que se sentir satisfeito quando percebe que entende. É você que tem que se sentir insatisfeito quando nota que ainda não entendeu tudo. E é você que tem que se esforçar para repetir isso até que a coisa funcione. Okay? Até que sua cabeça esteja pronta para fazer isso várias e várias vezes no automático. Okay? Percebeu como a tabuada é importante? Percebeu como saber a tabuada de multiplicação é importante para facilitar a divisão? Pois é, se você sente que ainda está difícil memorizar a tabuada, se esforce. É você que vai fazer isso, é você que tem que saber quando você estará pronto para fazer a tabuada automaticamente. O seu cérebro tem que exercitar isso. Vai doer? Talvez. Vai ser esforço? Com certeza. Mas você tem que fazer isso. Porque se você se esforça agora, daqui para frente, as dificuldades serão cada vez menores. Um grande abraço. Até a resolução da nossa questão daqui a pouquinho.